Diário da Beleza. Apresentação: doutora Flávia Carnovale. Oferecimento: Suzambela. Acesse suzambela.com.br e Bela Plástica. Nos siga nas redes sociais, @Bela Plástica Oficial. Olá, meninas! Estamos aqui no Diário da Beleza by doutora Flávia Carnovale com um convidado ilustre que é o Dr. Sérgio Luiz Benetti, que é um cirurgião plástico com mais de 40 anos aí de experiência só em cirurgia plástica. E, Dr. Sérgio, se apresenta para as meninas, conta do seu currículo aí maravilhoso, um pouquinho da sua trajetória. E aí, gente, foi um prazer estar aqui, uma delícia aqui estar na clínica linda, com a minha amiga Flávia aqui, que eu gosto muito. E a minha vida profissional é bem extensa, né? Porque todos esses anos e tal, eu fiz faculdade em Campinas, depois fiz residência médica em Ribeirão Preto, um pouquinho em São Paulo, finzinho em São Paulo. E depois fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, 5 anos, fiz minhas pós-graduações e doutorado e tal. Depois voltei, montei a minha clínica em Ribeirão Preto. Depois fiz alguns outros voos pela Europa, né? Na França, o Ilius, né? Que é o cara que criou a lipoaspiração. Depois com Planas em Barcelona e outras coisas mais, né? Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã, então não vou falar muito, não. O importante é que nós estamos hoje em São Paulo, né? Temos uma clínica em São Paulo e temos aqui um trabalho muito bonito com você. E também na ilha também, né? Na Ilha Bela, Isso. O Dr. Sérgio atende em São Paulo, atende com a gente aqui no Bela Plástica e na Ilha Bela, que é a casa nova dele de coração, agora é só Ilha Bela. Mas vamos falar um pouquinho, Dr. Sérgio. Por que eu trouxe o Dr. Sérgio aqui? Para a gente falar muito de contorno corporal e de tecnologias. Porque o Dr. Sérgio foi um dos primeiros aí da sociedade de laser, ele é aficionado por tecnologias, eu também. E nós já estamos aí juntos, o quê? 15 anos? Eu acho que um pouco mais, Um pouco né? mais, acho que mais de 15 anos que nós trabalhamos juntos nas cirurgias, com resultados, com uma excelência, com cuidado, com pacientes satisfeitas, né? Então, foi um casamento que deu certo aí, eu e o Dr. Sérgio, e eu trouxe ele para vocês conversarem um pouquinho, nós conversarmos juntos, de tecnologias em cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica mudou, né, Dr. Sérgio? O que mudou da época do Ilius lá, quando que você participou, né, lá quando ele inventou a lipoaspiração, porque a gente faz hoje, que é assim, um resultado fenomenal. Na verdade, mudou da água para o vinho, né? Mudou completamente. Claro que o start que o Ilius deu com isso foi importantíssimo, né? Porque ele criou do nada, né, da cabeça dele depois para o mundo inteiro, né? Hoje a cirurgia mais realizada no mundo é a lipoescultura e a lipoaspiração. Então você imagina a importância de criar um procedimento desse. Ficamos amigos aí no final dos anos 70, começo dos anos 80, então faz um bom tempo já. Estava nascendo? Estava nascendo. E ele, assim, naquela época, fazia uma lipoaspiração mais rudimentar, né, com cânulas mais grossas, um aparelho adaptado no início, que era um aspirador uterino. Depois ele criou um lipoaspirador, né, que na verdade era um compressor de geladeira, né? E aí foi se aperfeiçoando, e hoje nós temos esses super aparelhos, né, de lipoaspiração, que também anexo a eles outras tecnologias, né, como por exemplo o MicroAir, que a gente tem usado tanto, né? Não sei se eu posso falar de nome de equipamento, pode. Né? Pode, né? Pode. Então, estamos usando o MicroAir, que é um super equipamento. Não estamos vendendo nada, nós estamos falando do que a gente bom, usa, né? E do que é bom, né? Sim. E também vou falar de um equipamento que nós temos lá, que eu uso também, que é o Beautiful, né? Que é um equipamento super interessante de lipoaspiração, que é um lipoaspirador que tem uma cânula especial, que tem um laser dentro, 360 graus, e faz um resultado fantástico. Então, além de ter essa mudança na tecnologia, nós tivemos uma mudança dos paradigmas de como lipoaspirar, né? Então, antigamente, a gente aspirava em túnel, em profundidade, não injetava muito líquido, né?
porque achava que ia atrapalhar a cirurgia, ficar com alterações no formato, né? Hoje não, hoje a gente infiltra para não ter muito sangramento, a gente lipoaspira em vários planos, a gente usa cânulas finas, usa cânulas multifuros, usa muita tecnologia, usa laser junto depois no pós-operatório. Tudo isso ajuda a você ter um resultado fantástico, né, Flávia? Sim. As pessoas acham que é só entrar na cirurgia e começar. Não, gente, vai quase 1 hora só de preparação dos equipamentos com a Edi, com as meninas, a Damires. Elas ficam primeiro preparando todos os equipamentos para depois a gente entrar na cirurgia. Por causa que essa tecnologia, ela agregou aí nos resultados da lipoaspiração. Vamos começar por partes. Pensando primeiro, vamos falar primeiro de lipoaspiração, depois a gente vai falar da retração de pele. A lipoaspiração, nós experimentamos, né, doutor Sérgio? Todos Sim. aí os vibrolipos que tem no mercado, né? Antes de decidirmos qual vibrolipo a gente ia usar aqui no Bela Plástica. E o Microair, ele virou uma aquisição. Eu falo que virei dependente emocional do Microair, porque eu odeio quando ele não está na cirurgia. Verdade. Dá até preguiça. Verdade. Por quê? Porque ele traz tanto refinamento de acabamento, quanto facilidade de lipoaspiração, e a gente acaba ficando meio viciado mesmo. Como que você está em relação aos vibrolipos? Qual que você acha o melhor? E o que mudou aí na sua prática antes e depois do vibrolipo? Eu acho que mudou bastante, porque você tem mais agilidade e tem mais tempo também, né? Primeiro que a cirurgia, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é importante falar, cirurgia não pode demorar muito. Não. Porque quanto menos você demora, quanto melhor é o tempo cirúrgico, melhor é a pós-operatório, melhor é a recuperação do paciente, né? Você vai ter resultados mais rápidos, né? E quando a cirurgia segurança demora... também, segurança né? também. E quando a cirurgia demora muito, sempre depois dá algum trabalhinho que você tem que cuidar mais do paciente. Não que crie um problema o paciente, não. A cirurgia vai ficar boa do mesmo jeito. Mas você vai ter que ter mais cuidado com o paciente no pós-operatório. Então, hoje a gente busca também rapidez e agilidade. E para ter isso, você precisa ter muita experiência, né, Flávia? Então, sim, eu acho que o cirurgião experiente, né, o cirurgião que já está aí na vida há muito tempo, como a gente, por exemplo, não estou fazendo propaganda própria, não. Não, estamos sim. Né? Mas você consegue resultados melhores, porque primeiro você sabe onde lipoaspirar, como fazer para você ter o resultado que você espera, né? Claro que você tem que ter o componente artístico também, senão você não vai ter um resultado bom. Então você precisa entender da anatomia, acompanhar a anatomia, né? Isso é muito importante. Eu acho muito artístico a lipoescultura. Eu adoro por causa desse componente. O Dr. Sérgio, ele é um escultor também, tá, gente? Ele tem outros dons aí. Ele esculpe em pedra-sabão. E eu também tenho esse meu lado meio artista também, que eu adoro um microfone e as coisas, mas já pintei tela, ele pinta tela também, mas é muito artístico. se você fizer 10 cirurgias com 10 cirurgiões diferentes, você vai ter 10 resultados diferentes. Então, tem que realmente entender o gosto daquele médico para se aquilo combina com o seu gosto pessoal, né? Alinhar muito esse combinado antes da cirurgia, né, doutor Sérgio? Com certeza, com certeza. Eu acho que você tem que sentir também no paciente, né, o que o paciente deseja, sentar com ele, conversar bastante. Alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa, né? Isso é muito importante. E acompanhar a anatomia dele e procurar melhorar a anatomia, porque a lipoaspiração não é só tirar a gordura, né? Sim. É você tirar também... qualquer um tira, não é sobre isso. Exatamente, não é sobre isso. É reposicionar a gordura, né? E reposicionar a gordura é uma arte, né? É uma coisa que você tem que fazer com o seu instinto profissional, né? E o seu instinto artístico também, né? Sim.
para recolocar a gordura no lugar que precisa, né? Para a pessoa ter um ótimo resultado, para ter um contorno corporal bonito, para ter um glúteo bonito, que eu acho que hoje as mulheres querem muito, né, Flávia? Fala um pouquinho do glúteo também, da experiência que a gente tem e a sua experiência, principalmente. Sim. Glúteos é uma paixão minha, doutor Sérgio já. A gente sempre fez glúteo muito, né, doutor Sérgio? Muito. Antes de glúteo virar moda, nossas pacientes já se beneficiavam muito da cirurgia do aumento do glúteo. Só que qual que é a diferença? A diferença é a quantidade de gordura que a gente coloca, que realmente a gente coloca, já tem uma segurança de muitos anos aí fazendo, né? E usar multiplanos e também o desenho do glúteo, a gente já chegou numa forma, de acordo com os vários biotipos. Então, a mesma paciente que tem bumbum grande, ela consegue se beneficiar do preenchimento do glúteo, por quê? Porque a gente consegue dar um efeito de que levanta o glúteo. Paciente que tem bumbum pequeno, a gente consegue trazer um pouco de quadril junto, então a gente traz esse volume para o bumbum e também já amplia ali para a região do quadril com essa gordura. Paciente que já tem um bumbum mais embaixo, volume mais embaixo, a gente põe mais em cima, tem mais em cima, põe mais embaixo. Então, não existe um protocolo único. Tem pacientes que têm bumbum quadrado, tem pacientes que têm bumbum achatado, tem pacientes... A mulher brasileira, ela é assim, são muitas variações de biotipos e de corpos, muita mistura de raças. E o que a gente entrega hoje em glúteo muda assim a vida das pacientes. Tem paciente que veio para fazer abdominoplastia, mas assim, o que ela transformou o casamento dela, a vida dela, foi o bumbum que ela nunca teve, nem sabia que aquilo era tão legal. É verdade. E que aquilo ia ser tão interessante aí, aquele glúteo, né? É verdade. Eu já ganhei presente do marido, de vários maridos. Meus maridos me mandam recadinho, falando, aqui em casa tá tudo ótimo no Instagram. Já ganhei presente, porque eles falam, puxa, doutor, mas como ficou bonito, ó, trouxe aqui pro senhor. Salvou minha vida. E tem essa questão da salvação aí que eu falo, da autoestima, né, doutor Sérgio, e do casamento também, né? Eu acho que tem dois caminhos, tá? Em relação a essa questão emocional, e lipoaspiração, lipoescultura, você melhorar um glúteo, aí, alguma coisa assim, que ou melhora muito o casamento, ou também desanda e a mulher não quer mais aquele cara lá também. Não tem muito meio termo, né? E também tem o homem ciumento também. Tem. Não, todos ficam mais ciumentos. Eu acho ótimo, porque a gente fica com mais se achando, né? Sim. Então, e isso eu acho lindo, na cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica é uma especialidade que traz alegria para as pessoas, Sim, bem-estar, muito. Um reencontro com sua imagem pessoal, né? Porque é importante você estar bem com a sua imagem, até para o seu sucesso profissional, você precisa estar bem com a sua imagem, você precisa estar se olhando no espelho e estar feliz com você, né? Vamos falar um pouquinho desse emagrecimento do monjauro, da tizerpatida, da retratutida, tudo quanto é ida, que tem aí semaglutida, que as mulheradas estão perdendo muito peso. Já tinha esse efeito com a bariátrica, mas agora está um efeito em massa, né, doutor Sérgio? Sim. E eu vejo, assim, um pouco, às vezes, de exagero de algumas mulheres, de ficarem magras demais, Sim. e com muita flacidez, com aspecto flácido, com rosto envelhecido, com corpo com flacidez. Mas eu acho que é uma arma muito importante aí para perda de peso. E como isso vai impactar aí as cirurgias plásticas a partir de agora? Porque eu acho que todo mundo vai precisar, porque não tem como emagrecer sem ter essa queda, né? Sim, eu acho isso também que você falou. Eu acho que isso vai mudar, como tem mudado, né? A medicina, a cirurgia plástica de maneira geral, depois eu queria falar um pouco sobre isso. Mas vamos nesse assunto que eu acho que está excelente. Eu acho que com o Mounjaro, vamos falar do Mounjaro, que é o mais famoso, né? Que é o medicamento inicial que causou todo esse boom aí, né? Sim. Então a pessoa emagrece, mas ela emagrece, ela não muda o corpo, né? Ela emagrece como um todo. E então muita gente fala, então não vai ter mais lipoaspiração. Pelo contrário. Não é isso, pelo contrário, né? Vai ter muita lipoaspiração, porque você vai ter que remodelar o corpo da pessoa, né? Porque ela emagrece por igual, mas ela continua ou apresenta algumas diferenças corporais que não lhe agrada. E o aí bumbum que entra, murcha, cai. Principalmente o bumbum, né? É. Que a região glútea, que você tem
uma perda de gordura, que é super importante ter gordura nesse local, e a pessoa muda aquele aspecto que ela tanto gostava, né? Tudo bem que ela emagreceu no abdômen, que a mama ficou menor, também tem a mama, né? Que cai muitas também. vezes Fica cai. menor, mas cai. Cai também, tem uma queda. Então, você depois tem que fazer uma plástica mamária, né? Muitas vezes colocar uma prótese ou só uma plástica mamária. Corrigir o quadril também, que às vezes muda o quadril, né? Corrigir o glúteo, né? Face interna de coxa, que às vezes a pessoa mais gordinha na coxa sobra pele, às vezes tem que fazer um lifting de coxa. Então, realmente, a cirurgia plástica vem também nesse sentido ajudar esse paciente. Uma outra coisa muito importante que é a face, né, Flávia? Sim. Que também desaba a face. Você pode reparar, a pessoa que emagrece muito, ela tem um envelhecimento facial importante, né? Sim, e muitas vezes a pessoa, em vez de parecer mais jovem, a princípio, quando começa a emagrecer, ela parece mais jovem. Mas Sim. depois, quando ela insiste nesse emagrecimento um pouquinho mais aí, ficar com IMC aí de 20, 19, 20 para baixo, abaixo de 20, a gente vê que a pessoa está com um aspecto envelhecido. E aí, o que a gente vê muito, doutor Sérgio, é que as técnicas de lifting facial, elas estão voltando a serem feitas em pacientes bastante jovens, que tinha parado um pouquinho, né? Acho que o lifting, ele tinha, com o advento da harmonização facial, o lifting tinha sido empurrado para 55 mais, né? Sim. E agora, com essa perda de peso, a gente está vendo muita mulher de 35, 40 anos já recorrendo aí a esses liftings faciais. Você acha que teria como essa pessoa ir perdendo e ir cuidando, ou vai acontecer de qualquer jeito e o lifting é a melhor opção? O que você pensa em relação a essa perda, esse derretimento facial? Qual seria o menor manejo? Se você estivesse acima do peso e fosse começar a emagrecer agora, qual você acha que seria o melhor manejo nesses casos? Eu acho que tem muitos manejos, né? Primeiro, se a pessoa, os manejos da estética, né? Que seriam os fios, né? Sim, que seriam, né? Você gosta de fios também? Eu acho legal também. Em muitos casos, eu acho que é importante a pessoa ter um fio, tal, passar um fio. Os preenchedores, né? Que também eu acho super legal. Isso também ajuda muito, né? Quando você não tem uma queda muito acentuada do platisma. O problema é quando o platisma cai. Que é essa região aqui, o platismo tá, é essa musculatura que começa aqui e vai até o pescoço. Então, essa musculatura... O SMAS, né? O SMAS platisma, que é uma musculatura, a musculatura da face, né? E que, com o emagrecimento e com a perda de gordura, ele dá uma desabada. Ele desaba de qualquer jeito, né? Com a idade, com o passar dos anos, você tem uma queda do platismo. E aí, você pode resolver isso, como eu falei, com os preenchedores, com fios, etc. e tal, outros tratamentos, né? Também estimuladores de colágeno, né? Hidroxiapatita, enfim, existem inúmeros procedimentos, né? Também com lasers, né? Você pode, por exemplo, usar laser para poder retrair a pele, isso também melhora. Então, a gente tem muito recurso hoje em dia. A cirurgia plástica hoje é imensa de recursos, né? Tem uma imensidão de recursos. E, em último caso, ou se a pessoa quiser um resultado muito imediato, o lifting, né? E existem liftings redutivos também, né? Liftings que sem grandes cicatrizes. Sem grandes cicatrizes, né? Por exemplo, você pode fazer um lifting, olha para mim aqui, você pode fazer um lifting com um tracionamento dessa região. Eu, como sou bastante idoso, né? Eu tenho uma queda da face. Se você faz isso, ó, né? Não muda muito? Muito. Levanta até um pouquinho do pescoço. Quer dizer, e é uma coisa mínima que você pode fazer dentro do cabelo, não aparece muito e dá um resultado super legal, né? E os liftings tradicionais, né? Com aquelas incisões aqui que fica escondido atrás da orelha, na frente a gente esconde nas dobras da orelha, não aparece muito, né? Outra coisa também que a gente pode fazer junto com o lifting, né? Usar a medicina regenerativa. Né? Eu estava louco para poder falar nisso, né? Já você tocou no assunto, vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar de medicina regenerativa e lipocube em cirurgia plástica, mas ainda nós não terminamos o lifting.
Eu quero perguntar para você, Sim. em lifting facial, as técnicas tradicionais e o deep plane, quantos por cento você acha que melhorou aí de resultado com o uso do deep plane nas pacientes? Você que tem uma experiência vasta aí de muitos anos fazendo lifting, tudo que a gente faz sempre foi muito cuidadoso, independente da técnica ser mais antiga ou ser mais atual, a gente sempre entregou um resultado muito bonito, né, doutor Sérgio? Sim. Mas a medicina, ela vem trazendo essas modernizações e eu sei que o senhor é especialista em deep plane, então eu quero saber quantos por cento você acha que você conseguiu avançar no seu resultado que já era bom? O deep plane é o seguinte, é uma forma de você não ter... Existem, é como a gente estava falando, vários tipos de pacientes, né? Então, o paciente que tem a face mais arredondada, se você faz um lifting tradicional, você aumenta o arredondado da face. Porque quando você faz o tracionamento aqui, a musculatura se sobrepõe a outra musculatura. Então, ela dobra, né, de tamanho. Então, você tem um aumento dessa região da face, quando você faz o lifting O efeito tradicional. de tenda, né? O efeito de tenda, exatamente. E aí dá uma aumentadinha, principalmente no início. Depois acomoda e tal, e não muda quase nada. Mas no início, nos primeiros 6 meses, a pessoa fica mais jovem, mas a face dela fica mais arredondada, né? A diferença do deep plane é exatamente para não acontecer isso. Porque você abre a musculatura, né? Puxa a aponeurose da musculatura junto com o músculo para o lugar que você quer colocar. Então, você não dobra, você sobrepõe. Você não dobra. Você sobrepõe, elevando a musculatura para onde você quer elevar, que é o músculo platismo. Sim. Então, aí você tem um resultado de face aqui nessa região aqui, mais ou menos igual ao que a pessoa tinha antes dela ter o processo de envelhecimento. Então, é essa só a diferença. Não é uma coisa mágica, né? O resultado do lifting anterior e o lifting de agora é praticamente o mesmo. Só muda essa questão de pequenas nuances, né? Isso. Agora, falando em associações Sim. com o lifting, vamos começar falando então um pouquinho da medicina regenerativa e do lipocube, da gordura, que a gente já usava gordura, né? A gente Sim. é muito intuitivo, eu e o Dr. Sérgio, a gente sempre usou. Então, quando as coisas vêm na moda, a gente já está fazendo, há 1000 anos atrás, porque a gente tem essa busca incessante o tempo todo de tentar chegar no resultado, né? Mas antigamente a gente usava uma gordura menos manipulada, vamos colocar assim, né? Exato. E agora, com a medicina regenerativa, a gente faz duplo, né? Uma gordura em pontos que a gente quer volume, ela menos manipulada, e quando a gente quer bioestímulo, melhora de qualidade de pele, a gente usa a medicina regenerativa e essa gordura que tem essa célula tronco. Explica um pouquinho sobre isso. Vou explicar sobre isso. Vou tentar fazer um apanhado de como começou isso. Na época, um pouquinho, acho que antes de eu começar a trabalhar junto aqui com a Flávia, eu fui num congresso nos Estados Unidos, em Los Angeles, isso deve fazer uns 20 anos, mais ou menos, né? E um pessoal de San Diego, na Califórnia, estava trabalhando muito com gordura, né? Já tinham feito muita lipoaspiração, estava trabalhando muito com gordura. Na face, né? Na face. E esses médicos dessa cidade específica, que é a cidade de San Diego, eles estavam fazendo uma pesquisa num hospital que tinha um trabalho de pesquisa muito relevante, né? E que dizia que a gordura poderia ficar nos lugares quando a gente fazia um enxerto de gordura, né? Porque até então o pessoal tirava, alguns já faziam enxerto, mas não pegava muito, né? Colocava muito pouco, né? Que aí a gente já percebeu que se colocar muito pouco, o resultado é pobre. Né? Colocava uma gordura que estava misturada com a anestesia, a solução de anestésico que você infiltra, ou com a solução que você infiltra com vasoconstritor, né? Então, claro, o volume era pequeno de gordura e o resultado era pobre, né? Aí foi passando o tempo e tudo, e foi havendo um estudo sobre isso, né?
eu queria falar uma coisa antes ainda, né? E aí todo mundo começou a usar expansores, né? Esses expansores para poder, então, injetar coisa, produto caro, né? Ácido hialurônico em quantidades grandes, né? Que custava muito caro. Hoje diminuiu o preço, né? Mas antes era caríssimo, né? Você comprava, por exemplo, 10, 20 ampolas de ácido hialurônico para usar numa cirurgia, que não fazia quase efeito nenhum, né? Pouco, porque se eu volumizar um glúteo com isso, não dá tanto efeito, né? Dá efeito, mas não é o que a gente consegue com a gordura, Não, né? a gente Com a gordura consegue a gente consegue uma mágica coisa de hoje, litros, né? Um litro e meio exato. de cada um. E aí foi se estudando isso, estudando a gordura, e hoje, com a medicina regenerativa, né, a gente sabendo que a gordura, ela sendo colocada no lugar certo, ela produz célula, ela melhora a qualidade daquela região, né, e você consegue fazer um preenchimento maravilhoso e duradouro, né, que vai realmente ficar no lugar, né. A gente tem já uma experiência ampla, eu e a Flávia já fazemos isso há muito tempo, e na clínica de São Paulo também a gente faz há muito tempo, e temos resultados muito bons, muito A gente tem uma fantásticos. coisa na cirurgia, né, doutor Sérgio? A gente não joga nenhuma célula de gordura fora. Exatamente. Porque se ela não é utilizada no glúteo, dá para ser utilizada no rosto, dá para ser utilizada na região da mama. Então, hoje em dia, esse material que sai do paciente da lipoaspiração, ele está valendo ouro para a gente entregar aí um resultado de excelência para tanto glúteo, quanto mama, quanto facial. Vai fazer toda a diferença aí no final do resultado do paciente usar essa gordura com sabedoria, né? Com certeza, com certeza. Eu queria assim, falar um pouquinho mais disso, da medicina regenerativa, né, e também querer a sua opinião depois. Queria que você falasse sobre isso também. Eu acho que a medicina regenerativa evoluiu muito rápido. Muito. Né? Nesses últimos 5 anos, a gente viu um boom da medicina regenerativa. Começou com o Exocube, né, antes de tudo, com os exossomos, PDRN. Né? PDRN, né? PDRN é a célula proveniente do salmão, né? Do esperma do salmão, que é uma célula fantástica de qualidade de célula regenerativa, porque é uma célula primordial, né? É uma célula proveniente do esperma, né? Então ela é uma célula fantástica para produzir outras células, né? Então isso é muito bacana. Os exossomos, né, que são aquelas vesículas tanto de plantas como de animais, né, que já se usa há algum tempo na dermatologia e na cirurgia plástica, que já estava fazendo um resultado muito bom de regeneração da face, né, Flávio? E agora, com essa descoberta incrível que veio de lá, daquele lugar que eu falei, né, de San Diego, na Califórnia, essa equipe que descobriu que a gordura produz uma célula-tronco de excelente qualidade, né? E que a gordura, se bem trabalhada, você pode fazer coisas fantásticas com ela, né? Anexo a isso também o sangue, né? Porque a gente tem o sangue também, que também junto da medicina regenerativa, a gente aproveitou esse trabalho e descobrimos que é um outro produto que é nós vamos falar dele depois, mas vamos falar do Lipocube. O Lipocube é a retirada da gordura e a filtragem da gordura. Então, é um filtro que ele tem o formato de um cubo, por isso que chama Lipocube, né? Essa gordura é filtrada, você obtém uma gordura onde tem a célula-tronco dessa gordura, que você pode aplicar na face, você pode usar também como uma penetração mais superficial da face. Então, no caso desse produto, ele vem drug delivery, né? Pode fazer um pouco como de drug delivery. Ele vem com um frasquinho que tem umas pequenas protuberâncias que faz uma perfuração na epiderme, né? E na epiderme, o comecinho da derme, né? Então, a hora que você passa, ele enche do produto, ele passa do frasquinho para esse local,
você vira e passa na face. Ele faz um mini furinho que desaparece imediatamente, porque a pele retrai, não fica marca, não fica nada. E aquele produto preenche a face toda. E como ele está rico de célula-tronco, né, ele produz uma mudança na derme, Melhora na de epiderme, qualidade. uma melhora fantástica. Né? O que a Flávia estava falando antes, eu falei tanto, né, para chegar nisso. A gente já tinha esse feeling há anos atrás, há 10 anos atrás, né, Sim. Flávia? A gente falava, não, a gordura é fantástica, a gente tem que aproveitar melhor. Quantas mil vezes a gente falou nisso, né? E sempre usamos no lifting facial, né? Para fazer Exatamente. sustentação, com técnicas Exatamente. de sustentação com a gordura. Continuando, senão nós não vamos sair daqui hoje. Tanto assunto legal, mas a gente falou já da lipoaspiração, falamos do enxerto de gordura, das regiões que a gente pode usar, que é face, glúteo, mama, e também para melhorar a qualidade de pele de qualquer região do corpo. E nós vamos falar agora de flacidez de pele, porque a flacidez de pele, ela é hoje com esse Mondial, com essas coisas, com bariátrica, com emagrece, engorda, envelhecimento, eu acho que é onde a gente mais vai ter área de atuação, né? E tem muitos equipamentos aí de flacidez de pele, né, doutor Sérgio? Tem muitas opções. Até o cirurgião plástico fica meio assim, vou usar o quê, né? E a gente falou lá do Vibrolipo, né? Que nosso eleito foi o Microair, né? Sim. Agora, para a tecnologia de retração de pele, ela pode ser passada tanto por dentro da pele quanto por cima da pele, né? Sim. Nas que são passadas por dentro da pele, o mecanismo, ele pode ser... O mecanismo é quase o mesmo. Sabe como eu comparo? Eu comparo que é igual um fogão. Fogão a lenha, fogão de indução, fogão de não sei o que lá. Então, o que ele vai fazer ali? Ele vai aquecer por dentro a derme, como se fosse uma queimadurinha interna mesmo, Sim. que vai causar essa retração de pele, né? Nós usamos todas as tecnologias, né, doutor Sérgio? A gente adapta tanto a condição financeira do paciente quanto ao que a gente quer de resultado dessas tecnologias de retração de pele. E eu quero que você comente um pouquinho do laser de diodo que nós utilizamos, da questão tanto da retração quanto da quebra de gordura, em comparação aí, por exemplo, com Renuvium, Argoplasma, o que você vê do que a gente... Porque o laser de diodo, ele é um pouco mais antigo, Sim. tá? Mas eu e o doutor Sérgio, acho que a gente tem uma opinião parecida em relação a ele, e eu quero que o senhor explique para a gente aí o que você acha aí de resultado final tardio, 6 meses para frente. Sim. Bom, eu já experimentei todos, a Flávia já experimentou todos, né? A gente usou todos esses lasers. Eu sou um fanático por laser, né? E eu fui um dos primeiros a comprar laser no Brasil. Há 40 anos atrás eu já tinha um CO2. Né? Que é ótimo até hoje. Que é bom até hoje. O laser de CO2 ele se modificou. Hoje tem lasers de CO2 fantásticos, né? Então tem outros lasers, né? Outras plataformas maravilhosas como Fotona e tal, que tem 5 tipos de lasers, inclusive um laser de diodo, né? E o laser de diodo que a Flávia falou inicialmente, ele foi o primeiro a sair. E ele é um laser fantástico, é o laser de fibra, né? Então, esse laser de fibra, que é o laser de diodo, ele provoca um aquecimento, né, e uma retração muito legal, principalmente mais tardiamente, né, Flávio? Aí saíram as outras tecnologias, né, Argoplasma e tal, essas coisas todas, a gente usou também. Renúvel. O Renúvel, né? A gente usou também, que são tecnologias que causam uma retração mais rápido, porém tem um problema. Ele apesar de ser muito bom também, ele tem, no pós-operatório, às vezes algumas, eu não diria que são complicações, mas aumenta o edema, né? Você, seroma, às vezes você tem que drenar o paciente, às vezes você tem que, quando o paciente volta nos retornos, você tem que pegar até às vezes uma seringa e tirar o líquido. Tem a questão do gás também, né, doutor Sérgio? E tem a questão do gás também. Porque o gás ele vai junto, né? Exatamente. Da indução. O gás vai junto e também às vezes pode provocar alguma alteração. Cada pessoa tem uma reação diferente. Tem pessoas que podem fazer e não ter nada, né? Sim. Mas outras pessoas às vezes faz e tem.
E o laser de diodo, como é um laser de fibra, que ele não deixa nada dentro do corpo, né? Porque a fibra entra, aquece e sai. Então, você não deixa nada dentro do paciente, você não deixa gás, não deixa nenhum resíduo dentro do paciente. Então, ele provoca muito menos seroma, né? Você quase não tem Quase seroma. não tem. Eu, particularmente, não tenho, a Flávia também não. Né? A gente tem muita prática de usar esse tipo de laser, a gente usa muito, né? Tanto que a Flávia tem, acho que há muito tempo, né, que você já tem, né, Flávia? Sim. E eu também, nós também lá em São Paulo temos também e usamos há muito tempo. Né? Agora temos até 2, né? Porque O Fotona tem o Fotona tem e o Beautiful também tem. O Beautiful tem uma fibra dessa, um laser de diodo dentro da cânula de lipo. Então, também diminui o tempo cirúrgico, né? Vamos comparar aí esse laser, que a gente fala laser de diodo, a gente é o endolaser, tá? Sim. Vamos comparar esse endolaser ao laser de CO2, que vem outras tecnologias, mas... CO2 fica. E CO2 fica? Eu acho que o endolaser tem essa característica, né? O que eu vejo também é assim, que endolaser não é tudo igual, o equipamento não é tudo igual, gente. Esse endolaser, um endolaser de baixa potência, ele não vai entregar resultado. Então, vou fazer na clínica, com a biomédica, uma coisa... Não vai te entregar resultado, tá? O endolaser que nós utilizamos, nós usamos potência alta e 2 comprimentos de onda, são 2 lasers em um só. Um traz gordura, quebra a gordura, o outro traz a melhora na flacidez de pele. E então, é um resultado combinado, como se tivesse passado 2 vezes o endolaser, exatamente, entendeu? Como se tivesse passado 2 equipamentos, né? E o retraction? O que o senhor achou do retraction? Eu acho o retraction legal também. Eu gostei. A tecnologia do retraction é de radiofrequência, né? E eu gostei bastante do retraction. Eu achei que ele tem um efeito, também não deixa nada de gás, não tem não tem resíduo. Né? Não tem resíduo também. E acho que ele entrega o que ele promete, no sentido de ter uma melhora progressiva também da flacidez da pele. Eu também acho isso. Eu acho que o retraction é muito semelhante ao laser de fibra, né? O laser de diodo. O retraction é um aparelho assim, que funciona bem. Eu acho que o efeito dele é mais tardio do que o laser de fibra. Sim. Né? Por exemplo, você faz uma lipo e usa um laser de fibra, um laser de diodo. Você tem o endolaser. Você tem um resultado assim, 2, 3 meses, você já tem um resultado muito bom. Sim. Né? O retraction você vai ter a partir do 4º, 5º, 6º mês. Você ainda está vendo o resultado. Vai ter o mesmo Você tem resultado. esse resultado inicial e ainda tem um residuzinho ali que tem uma melhora tardia. Isso. Também tenho essa impressão. Gosto muito do retraction também. E agora saiu uma plataforma nova, né? Do Ignite, que também tem a mesma tecnologia de radiofrequência, né? Que faz isso. E o que o senhor... Isso são o que tem para colocar, para passar dentro da lipoaspiração. Então, a gente lipa com microair e depois a gente vem com essas tecnologias. As tecnologias de retração, essa interna, que é o endolaser, Renuvium, Argoplasma, o Ignite, ou Acutite, e essas tecnologias, e o Retraction, elas são uma por paciente, tá? Então, não dá, eu quero passar o Renuvium com o Ignite. Não, você vai escolher um só, tá bom? Então, a gente escolhe uma paciente. A melhor custo-benefício, na nossa opinião, é o endolaser, porque ele tem um custo mais baixo e ele entrega resultado da mesma forma. E as outras têm mais ou menos um custo bastante parecido, né? As outras tecnologias. E para passar em cima da pele, doutor Sérgio, o que você acha do Morpheus? Qual a sua experiência em relação ao Morpheus? E eu gosto, sou viciada, adoro, quero fazer todo ano, se deixar. Quero, não, vou. Estou fazendo. Acho fantástico, acho o Morpheus excelente para corporal, né? Eu acho excelente, fantástico. É uma coisa que veio para ficar, né? Está cada vez evoluindo mais, já tem várias... imitações aí. Imitações, né? Vários aparelhos semelhantes. Mas eu andei dando uma pesquisada em relação a isso também. Sim. E o Morpheus, a profundidade ainda é maior. Ele chega a 8 milímetros, né? Sim. Em relação a esses de consultório que tá sendo mais utilizado, eles
pega uma derme mais superficial. E o Morpheus, ele ainda, por isso que dói, tem que fazer com anestesia, né? Esses de consultório você consegue fazer porque ele não vai chegar tão profundo. Agora, o Morpheus chega até, às vezes, em algumas pacientes, até compactação de gordura, em alguns casos. A gente tem um caso de uma paciente que nós fizemos esses dias, que o abdômen dela nós não limpamos. E parece que limpou, de tão bonito que ficou o resultado com o Morpheus. É milagre? Não. Doutora, eu vou fazer lipo, quero tudo isso aí. Quero o Micro-Air, quero uma retração e quero o Morpheus. Eu vou sair com 0 de flacidez? Gente, isso a gente não consegue prometer, entendeu? A gente dá o nosso melhor, né, doutor Sérgio? Sim. A gente se esforça, usa as tecnologias de ponta que tem de melhor no mundo, né, para entrega. E realmente os resultados estão impecáveis. Que a gente vê a mulherada assim, né, dos 50, 40 e poucos, 50 anos aí, bonitas, né, com corpo bonito, nem, né? Umas mulheres de 50 para cima, 60, 70, todas muito bem. Por quê? Porque a gente vai usar tudo que tem aí de novidade no mundo para agregar. Exatamente. A resposta é individual, né? Cada pessoa vai... Tem uma alimentação, uma genética para produção de colágeno. Sim, né? vai ter uma resposta diferente, né? Tem umas pessoas que têm uma resposta fantástica, outras têm uma resposta média e outras têm uma resposta. Mas sempre vai ter uma resposta. Né? Pós-bariátrico, né? Esse paciente que não tá, que a proteína está baixa, esse vai responder menos. Sim. Paciente muito branquinho, tem mais flacidez, então tem um componente genético, tem tudo, tem vários fatores aí que estão envolvidos numa resposta final a tudo. Vou fazer uma perguntinha, então, um rápido vai e volta para você escolher um, tá? Tá bom, beleza. Endolaser, que é o laser de diodo, ou Renuvion? Endolaser. Endolaser ou argoplasma? Endolaser. Endolaser ou retraction? Aí, eu acho os dois bons, mas eu escolho o endolaser porque é o que eu tenho. Empatou. Empatou. Tá certo. Retraction ou Renuvion? Retraction ou Renuvion? Retraction. Tá. Morpheus ou Virtu RF, que é esse de consultório? Eu prefiro o Morpheus. Acho o Morpheus mais... dá um efeito mais legal. Face tight ou Accutite ou Retraction? Aí tá difícil, né? Eu acho que todos os dois é a mesma tecnologia, né? Então empatou. Tá. Empatou, eu acho. Micro-Air ou Vibrolipo Faga Medical? Disparado o Micro-Air, né? Disparado. Tá. Lipocube ou Endolaser na face? Os dois. Os dois, Porque dá para fazer os dois, né? Dá, a gente faz os dois. A gente faz os dois. Tá certo. Eu acho que, gente, foi super produtivo, né? Daria para eu ficar com... Eu e o Dr. Sá, a gente conversa a gente opera todas segundas e quartas o dia inteiro, então a gente já conversa o dia inteiro. Temos um tempinho ainda? Vamos dar uma esticada. Dr. Sérgio, o que você faz quando a paciente chega assim, não tem muita noção e pega a foto de uma modelo ou alguma coisa e mostra para você e fala que você quer ficar daquele jeito ali? Como que é? E acho que é um problema que a gente está tendo, assim, né? Que o povo está bem sem noção. É verdade. Bom, esse problema eu já tenho há muitos anos, né? Olha, no começo da minha profissão, né? Isso faz, assim, quase 50 anos atrás, chegou um senhor no consultório com uma revista, né? E eu acho que eu até já te contei isso, mas vamos contar para eles, né? E chegou com uma revista tal, e era uma modelo famosa e tal, numa pose de praia, assim, lindíssima e tal. E chegou com a sua senhora, que era uma senhora assim, que estava com um grau de obesidade grande e tal, precisava fazer um monte de coisa, né? E falou, doutor, tal, eu queria assim que o senhor fizesse assim, né? E mostrou a revista. Dá para ela ficar igual? Assim? Quer dizer, é difícil, né? Mas até hoje, eu acho que é possível você chegar próximo de um resultado muito bom. Mas a pessoa tem que entender que tem um tempo, né? Tem um preparo, tem muitas vezes um emagrecimento, tem muitas vezes que
fazer uma atividade física depois. E tem o biotipo, tem né? o doutor biotipo, Sérgio? né? Não dá para. Não dá para ficar igual a outra pessoa, isso Não é tem impossível. como. Porque tem um esqueleto ósseo, um esqueleto Muscular. muscular, quer dizer, tudo isso é único, né? De cada um. Então você não pode ficar igual a outra pessoa, mas pode se melhorar e ter resultados muito bons. Eu já vi mulheres terem transformações incríveis Muitas. aqui mesmo na nossa clínica daqui, né, com a Flávia, eu já vi milagres aqui, verdadeiros milagres. Sim. E realmente, ao longo da minha vida também, eu acho que eu consegui Super resultados. ter resultados fantásticos, que às vezes eu falava, puxa vida, que maravilha que a gente pôde fazer isso, como vai mudar a vida dessa pessoa, e muda, né? Muda. E muda, porque aí a pessoa passa a ter uma qualidade de vida melhor, ela se gosta mais, né? Ela passa a viver a vida de uma maneira mais intensa, né? E eu acho que isso a nossa função é meio isso, né? Sim. É trazer essa alegria, essa liberdade, essa libertação. Nós tivemos isso, inclusive, aqui, né? Sim. Nas nossas colegas de trabalho, né? Recentemente. Muito, né? a Edia e ficaram ótimas. Deixa eu falar mais uma coisa que a gente esqueceu, da abdominoplastia. Que é a nossa, assim, que a gente faz até de olho fechado, né, doutor Sérgio? A gente faz abdominoplastia nesses 15 anos, que 2 pacientes semanais de média, né? De Chega média, final de às ano, mais, aí né? a coisa pega, Aí bastante. Meio de ano e final de ano, aí nas férias é mais. Mas na nossa média é 2 pacientes só de abdominoplastia semanal. E aqui na Bela Plástica nós temos um protocolo para abdominoplastia que tem 12 pontos de qualidade. São 12 pontos de atenção. Que isso vem de uma experiência não só minha, mas minha, do Dr. Sérgio, de tantos anos aí operando, né, Dr. Sérgio? E o que leva em consideração esses 12 pontos de atenção na abdominoplastia? Tem a questão do umbigo, né? Que Sim. é muito importante, que a gente tenta inverter essa cicatriz, deixar o umbigo natural, com aspecto bonito. Tem a questão da diástase abdominal, porque nós não fechamos aquela diástase só no meio, né, doutor Sérgio? A gente Sim. faz em espartilho. Oblíquo, junto com o meio. Então, a gente faz fechamento em espartilho. Tem a questão do pubis, que a gente está fazendo agora uma plástica praticamente no pubis das pacientes, né? A gente Sim. mudou uma técnica até que a gente vai descrever, mas a gente praticamente reforma a região púbica ali do paciente, ali um monte de Vênus das pacientes, e gera assim uma linearidade entre o pubis e a questão do abdômen, muito bonito, resultado muito bonito. Tem a questão do acabamento da cicatriz, né? A gente chama as orelhinhas de porco, fala que é orelhinha de porco, a gente não aceita a orelhinha de porco, então a gente está sempre ali tentando deixar aquele finalização da cicatriz abdominal ali muito delicada, bem posicionada para não aparecer. Dá seguimento no contorno corporal, né? Isso. Não fica uma coisa projetada, né? Exatamente. Tem a questão de coisas mais que são mais específicas da nossa profissão, que são os pontos de Barude, que está mais relacionado com técnicas cirúrgicas que nós utilizamos, a forma da retirada de pele. Então, são 12 pontos aí que faz com que a gente seja realmente, acho que, referência, né, doutor Sérgio, em abdominoplastia, porque é tudo muito detalhado, né? Uma cirurgia que as pessoas consideram aí simples, mas não, na verdade, é uma cirurgia que, para nós, a gente faz com tanto esmero, com tanta riqueza de detalhes, que a gente, acho que chega aí, a gente fala que já está no limite máximo, mas não, cada vez a gente traz mais um elemento e deixa mais bonito ainda o resultado. Porque a gente associa, na verdade, a lipoescultura com a abdominoplastia sempre. Sim. A gente não faz separado, a gente sempre faz junto. Sempre lipa. Então, o paciente chega, às vezes, para nós, a Flávia mais ainda, porque o volume aqui é gigante, né? Mas essa semana aconteceu comigo. O paciente chegou e falou, doutor, que negócio é esse? Eu fiquei com músculo agora na barriga, estou toda musculosa. Eu fui na academia, todo mundo falou, nossa, você está malhando muito, né? E é só técnica, né? Só técnica de lipoescultura, de modelar, de escultura mesmo, que é uma coisa que a gente estava falando no início desse podcast, né? E que é importantíssimo, né?
dá um Sim. resultado tão grande que a pessoa fala, nossa, sou eu, né? Olha como eu fiquei, como eu queria, né? E eu vejo E às muito vezes melhor do que o que ela queria. melhor, não Não é? surpreende. E o que eu vejo muito também, doutor Sérgio, é o que chega para nós, né? De complicações de outras pessoas e de umbigo feio, de uns umbigos É. mal feitos, umas panelas. Eu falo que é umas panelas, né? Porque eu acho uma falta de respeito com a paciente Sim. você não ter esse esmero na região da cicatriz umbilical, porque a cicatriz umbilical da mulher, ela traz a sensualidade da mulher. Ela traz, a mulher usa essa região da cicatriz umbilical para se tornar sensual, né? E quando você tem um OVNI ali, tem uns que não é nem umbigo, eu falo, gente, e uma sem umbigo também. Já tivemos, Já- já vimos isso. E fala um pouquinho desse cuidado e do que você já viu aí nesse mundo afora aí dessa falta, às vezes, de compromisso de outros profissionais com essa região da cicatriz umbilical. Eu acho que, claro, quando a pessoa resolve fazer cirurgia plástica, primeiro ela tem que ter uma tendência meio poética e artística, porque isso é fundamental, porque você precisa ter isso para poder ter resultado bom, senão você não vai ter resultado bom. Outra coisa é o tempo de dedicação e de esmero. Você tem que ter aquele tempo de dedicação e esmero e fazer aquilo com perfeição e treinar aquilo e fazer aquilo muitas e muitas vezes até chegar no ponto de quase perfeição, que é o que a gente faz todo dia. Cada dia que a gente chega no consultório, na clínica, no consultório para examinar o paciente, e na clínica, no hospital, no centro cirúrgico para operar o paciente, a gente chega com vontade de fazer melhor do que o que a gente fez ontem, entendeu? Sim. Então, a gente sempre está querendo fazer o melhor, claro. A gente tem ali um material para trabalhar e a gente vai usar aquele material que é o corpo daquela pessoa da melhor maneira possível para que ela fique o mais feliz possível com o resultado final, né? E a gente tem tido a gratificação de receber de muitas pacientes, né, da grande maioria das pacientes, esse retorno, né, esse feedback positivo, que eu acho muito importante, né? Por isso que eu estou aí há quase 50 anos fazendo cirurgia plástica, né? E com a Flávia aqui, mais de 15, 16 anos que estamos juntos aí também tentando fazer cada vez mais o melhor para que as pessoas se sintam cada vez mais felizes e mais contentes com o seu corpo e com a sua imagem corporal. É um sacerdócio, né? É um doutor sacerdócio. Sérgio? É um sacerdócio. Tem que ter amor no que faz, senão não vale a Sim. pena, né? Eu acho fazer por fazer correndo, que a gente vê dessas operadoras de cirurgia plástica com preços muito baixos, com médicos que nem são cirurgião plásticos ou médicos que nem são especialistas e vão lá e fazem 10 cirurgias num dia com uma paciente mal acabada, cicatrizes mal feitas, umbigos horríveis, fechamento de diástase. Eu falo, gente, é melhor não fazer. É verdade. Guarda um pouquinho mais de dinheiro, né? Nossos valores também, a gente tem formas de pagamento, parcelamento, nossos valores são normais, né? Não é exagerado. Mas quando a coisa é muito barata, poxa, não está vendo que tem coisa errada, não está vendo que vai se colocar em risco até de vida e de... Então, tem que tomar muito cuidado com essas operadoras, que é da onde a gente mais vê o índice maior de complicações que eu venho vendo, são esses profissionais que operam muitas pacientes para conseguir chegar num valor que seja bom para ele financeiramente. Então, ele está operando por dinheiro, ele não está operando porque ele quer fazer o melhor ou porque ele quer entregar o melhor resultado, né? Yeah. Que no nosso caso é que a gente opera as pacientes e tenha o tempo que precisar. A gente evita, nossa cirurgia, a gente põe no máximo 6 horas, porque isso é qualidade pro paciente. Para pós-operatório do paciente, são regras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, se precisasse ficar 20 horas, a gente ficava. Não tem problema, né? Desde que a gente entregue um resultado aí que seja o nosso melhor, né? Sem não dúvida. quer dizer que é o melhor do mundo, mas a gente está diariamente dando o nosso melhor. Doutor Sérgio? É o trabalho com amor, né, Flávia? Exatamente. Isso aí. Foi um prazer, adorei conversar com você. Eu converso com ele todo dia. O
O prazer foi meu. Mas faz 15 anos que a gente conversa e todo dia tem assunto novo. É verdade. Muito obrigada, meninas, por acompanhar esse podcast. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai fazer o possível aí para estar respondendo vocês. Nos siga no Instagram, @doutora Flávia Carnovale, @Bela Plástica Oficial, @Suzambela, @Dr. Sérgio Benetti. Isso. E já tem da ilha lá, já tem? Tem. Instagram? Tem. Instagram ainda não. Não. Ainda não. Tá, Ainda então não. @Dr. Sérgio Benetti, você que mora aí no litoral, na região de Caraguá, Ilha Bela, Dr. Sérgio Benetti aí é segurança, né, de qualidade de resultado para você, tá bom? E nós aqui do Bela Plástica também estamos à disposição para te receber e dar o nosso melhor. É isso aí. Fiquei muito feliz de estar aqui. Grande abraço para todos. Você assistiu Diário da Beleza com a doutora Flávia Carnovale. Oferecimento Suzambela. Acesse suzambela.com.br. E Bela Plástica. Nos siga nas redes sociais. @Bela Plástica Oficial.